Oi, gente! O meu nome é Emanuele. E iniciando a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, com olhos escuros, cabelo castanho e ondulado. E neste exato momento, eu estou vestindo uma blusa azul escuro escrito UFES, com uma calça preta e tênis preto. Logo, logo, daremos início ao nosso Pod Educa, onde iremos entrevistar uma professora muito querida, a senhora Cleusimar, que lecionou por aproximadamente 33 anos. E hoje iremos ouvir um pouquinho da sua história ao decorrer da sua carreira. Aprenderemos sobre alguns desafios na educação e um pouco do que é ser professor. Mas antes, eu irei passar a palavra para os outros componentes do grupo, para que eles tenham oportunidade de se apresentar e logo em seguida iremos dar continuidade à nossa entrevista. Olá, meu nome é Ana Clara e começando minha autodescrição para o Pod Educa, eu sou uma mulher branca de cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta regata, uma bermuda jeans e uma sapatilha bege. Olá, eu me chamo Ezequiel, sou um homem negro, cabelo cacheado e nesse momento eu estou usando uma blusa azul da UFES, calça jeans e tênis branco. Olá, meu nome é Lady Ellen, sou uma mulher de cor parda, tenho cabelos castanho cacheado, estou usando o óculos, uma calça preta e uma blusa vermelho vinho da UFES. Olá, meu nome é Débora, eu realizei a entrevista da Cleusimar para o Pod Educa. E começando minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele parda, olhos castanhos e cabelo ruivo cacheado. E eu estou usando uma blusa verde da UFES, escrito Pedagogia, uma calça jeans e um tênis branco. E a Cleusimar, que participou do Pod Educa, é uma mulher branca com cabelos grisalhos, cabelo cinza, e ela está usando uma blusa branca com uma calça jeans e um tênis preto. Bom, agora que todos já se apresentaram, vamos dar início à nossa entrevista com a professora Cleusimar. E quem estava presente neste momento realizando as perguntas, dando seguimento à entrevista, é a nossa amiga Débora, que já se apresentou a vocês. Sem mais enrolação, vamos começar. Você lecionou por quanto tempo? 33 anos na sala de aula. Você trabalhou em mais de uma escola? Há quanto tempo ficou nela? Sim, trabalhei em acho que umas 10 escolas. E a escola que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 14 anos. E as outras, tempos menores, por ser distante de casa, então eu fui tentando escolas mais próximas de casa. E essa que eu fiquei 14 anos era que eu consegui ficar, né? Mais próximo de casa, então foi isso. Você mencionou que deu aula de artes para o ensino médio. Eu não sabia que era possível uma pedagoga dar aula para o ensino médio, nos anos finais do fundamental. Como que aconteceu isso? Então, como na rede estadual eu trabalhei esse período, né, como efetiva, né, eu era concursada e a rede estadual tem essa abertura de você ser efetiva, você pode pegar algumas disciplinas que o curso de pedagogia, né, te permite trabalhar com algumas disciplinas, não são todas, mas arte, filosofia, sociologia, não lembro as outras, mas com o curso de pedagogia você pode pegar uma extensão de carga horária, dar aula para essas disciplinas e áreas não afins, né? E como contrato também você consegue entrar na sala de aula, dando aula para algumas disciplinas também, só que você se inscreve como não habilitado. É mais difícil conseguir, porque geralmente os habilitados preenchem as vagas. Mas é possível. É possível. Eu fiz pedagogia e sempre atuei na sala de aula mesmo. Cleusimar, você pode comentar um pouco sobre a sua formação inicial, a graduação? A graduação e o magistério. Quando eu fui estudar o ensino médio, que hoje chama de ensino médio, na época era profissionalizante, né? Então Profissionalizante. Então na cidade, né, eu sou do interior do estado, então na cidade que eu morava tinha contabilidade e magistério. E aí era comum, né? Isso foi lá em 1981, 82, 83, 84, 1982.
Então, eu comecei fazendo magistério e logo depois eu passei no concurso. Quando a gente saía do magistério, você já saía habilitada para dar aula, né? Então, comecei dando aula, logo depois veio o concurso, eu fiz, fui aprovada, então eu já fiquei na sala de aula, né, até aposentar. E a graduação eu fiz bem depois, se eu não me engano, 20 anos depois. Eu já era efetiva, né, na rede estadual quando eu cursei pedagogia. Magistério, você tinha quantos anos? Eu terminei com 16 anos. Você, 16 anos, já entrou na sala de aula para dar aula? Aí logo nas férias, né, como sou do mês de dezembro, então, na minha formatura do ensino médio eu tinha 16 anos, aí finalzinho de dezembro, né, eu fiz 17, e no comecinho de fevereiro eu comecei a dar aula. Nossa, numa escola particular, na época era uma escola particular. Aí a graduação, você fez porque alguém da escola te direcionou ou foi algo que você sentiu, eu quero fazer uma graduação? Chegou uma hora que foi assim, uma necessidade mesmo pessoal, né? Precisava aprender, voltar a estudar, até porque as coisas foram mudando, a educação muda, né? Muda uma série de coisas, os estudos, né? O que se aprende, como ensinar, tudo isso a gente precisava aprender mais um pouco a respeito disso, então foi uma necessidade mesmo. Tá sempre se atualizando. Sim, exatamente. E também a formação, a graduação, né, além de trazer mais conhecimento, traz mais benefícios, né, no salário. Sim. Só com o ensino médio, né, eu tinha um salário e a partir da graduação esse salário melhorou bastante. Esse é um detalhe bem importante. Isso impulsiona, na época, né, impulsionou bastante. Algumas limitações e fragilidades que você observou em relação à convivência dos estudantes na sala de aula, com os interesses que eles tinham, suas relações com suas famílias? Sim, escola pública, desculpa. Isso faz parte da vida da gente, né? Enquanto você está na escola, quando você está fora da escola também, né? Porque o que acontece lá você está lidando com crianças, né? Com realidades das mais diversas, assim, que você possa imaginar, ou até mesmo aquelas que a gente não imagina, e você depara, né, com essas situações. Então, eu sempre trabalhei em comunidades, né, muito carentes, comunidades onde a pobreza era muito grande. Pouquíssimas vezes eu trabalhei em escolas onde as famílias eram um pouco mais estruturadas financeiramente. Então, assim, essas fragilidades, elas são constantes, né? E você vê que a criança vem não só com essa fragilidade da família na questão financeira, mas também no emocional, né, no afetivo. Sim. E você acha que isso acaba afetando muito no desempenho delas na escola? Sim, muito. Eles chegam precisando de colo, embora a escola seja, né, para ensinar, a escola, né, tem que fazer o papel dela, mas não tem como separar, né? Tem uma história assim que me marcou muito, que foi um aluno de 6 aninhos que chegou na minha mesa, a mesa dele era coladinha na minha mesa, e ele chegou na minha mesa e falou assim: tia, quando não tem comida na minha casa, a minha mãe dá lajota pra gente comer. Nossa. E aí nós fomos investigar e era verdade. E esse aluno, os primeiros dias, as primeiras semanas de aula, ele chorava muito para entrar. Então para entrar na sala de aula. Então foi muito difícil conseguir colocar essa criança dentro da sala de aula e ele ficar tranquilo, assim, ele não queria separar da mãe e dos irmãos. E aí depois, né, que ele ganhou confiança, que ele ficou bem, um dia ele veio me contar isso. E na casa dele era ele, um irmão mais velho que ele, um irmão mais novo que ele, e a mãe estava grávida. Então, assim, foi uma realidade que chocou muito a gente. Na mesma hora, eu saí com ele da sala, levei para a coordenação. A coordenadora pegou o lanchinho dela na bolsa e deu para esse aluno.
ela foi lá na cozinha ver se tinha sobrado alguma coisa da merenda do matutino, porque essa turminha era no vespertino. E ela pegou o carro e foi até a casa da criança. E chegou lá, conversou com a mãe. Estava a mãe, o menor, né, a criança menor, e não tinha nada, realmente não tinha nada. E a coordenadora colocou a mãe no carro, o irmão, e levou para a escola para eles merendarem, para eles poderem comer alguma coisa. Eu lembro, assim, desse dia, a merenda, né? Era macarrão com frango, e eles sentaram lá na mesa, né, lá no refeitório da escola, a mãe, os 3 filhos, e eles almoçaram, comeram, que muito tempo, né, eles não faziam, assim, como deveria, né, não fazia aquilo daquela forma, sentar à mesa para comer uma comida gostosa, né, que era um macarrão com molho, frango, e a comida da escola era uma delícia, era muito boa. Essa responsabilidade afetiva do bem-estar da criança acaba caindo sobre o professor também, né? Não é só essa questão de, eu vou passar o conhecimento e acabou. Não, o professor acaba cuidando de quase todas as áreas da vida da criança. Essa história mesmo, eu contei ela algumas vezes chorando, assim, eu não conseguia falar disso sem chorar. Porque você chega na sua casa, sempre tem pão, sempre tem leite, sempre tem fruta. E aí uma criança de 6 anos comer lajota, né, e você saber que isso era verdade. E outra coisa, a escola conseguiu fazer um movimento que a Vale forneceu para essa família até o final do ano cesta básica. Então eles tiveram, e a escola movimentou, né, quando isso aconteceu, os 3 turnos montaram cestas básicas. E a cozinha, as meninas da cozinha, tinha um rapaz consertando o fogão da escola, ouviu a história, saiu da escola, foi lá no supermercado, comprou uma cesta básica e trouxe. Nossa. Então foi assim, foi muito, muito interessante, assim. Eu lembro que os professores do matutino, cada um levou alguma coisa, e aí uma professora falou para a família dela, né, contou a história para a família reuniu, se mobilizou e cada um deu o valor que podia para comprar carne. Essa família ficou assim responsável para comprar carne para a família do aluno. A outra tinha alguma relação, acho que o pai, algum familiar com a SEASA. Então eles conseguiram frutas e verduras na SEASA e levaram para a família. Tanto assim que eles não conseguiram nem dar conta, né, das doações que eles receberam, né, quando se tratava dos produtos perecíveis. A família desse aluninho não deu conta das coisas que eles... aí eles conseguiram ajudar outras pessoas, inclusive vizinhos, e que eram nossos alunos também. Que legal esse seu ato de parar para ouvir o aluno, ouvir a história dele, transformou não só a vida dele, mas também dos vizinhos, e criou uma mobilização da comunidade para ajudar todo mundo. E tem gente que ignora, né? Fala, o aluno tá chorando, não vou ouvir, não vou dar atenção. É drama ou algo do tipo. Não tem como. Muito interessante. Sobre o projeto político-pedagógico da escola, como que era? Então, como eu passei por várias escolas, lá no comecinho da carreira, isso não era assim como é agora, né? Nos últimos 10 anos da minha carreira, né, do meu contato com a escola, da minha vida mesmo dentro da sala de aula, isso já estava mais organizado. Mas lá no comecinho não tinha muito uma atenção para isso, né? Até porque, na maioria das vezes, isso lá no comecinho mesmo, a escola funcionava mais com uma pessoa que ocupava o cargo de diretor, que cuidava da parte administrativa. Nós trabalhamos muito tempo sem pedagogo dentro das escolas. Vez ou outra tinha uma supervisora, mas isso era muito raro. Não existia, né, assim, esse cargo como existe hoje. E então, assim, não tinha uma coisa muito definida nessa época. Depois, né, com as mudanças, com um pouco mais de atenção
né, das autoridades, né, para a educação. Isso vem melhorando a cada dia, assim, eu digo. Mas tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada, muita coisa que precisa chegar, né, para a escola, para que os nossos alunos tenham realmente uma educação pública de qualidade e que aquela educação que a gente deseja mesmo que eles tenham. Porque não são os alunos, assim, como que eu posso te falar? Eles não são pessoas distantes, né? Os alunos são os nossos filhos, são os nossos sobrinhos, né? Pessoas da nossa família também são, né? São esses alunos. Então, eu acredito que ainda tem muito o que se fazer para que aconteça um projeto político-pedagógico que atenda às necessidades e que essas necessidades sejam voltadas para os direitos desses alunos. Você estava na sala de aula, desde o início até os anos finais da sua carreira, não é carreira, né? Da sua carreira docente. Quais eram as suas linguagens na sala de aula? Como que você ministrava as aulas? Como que você abordava os alunos, os conteúdos? É engraçado assim que eu peguei as duas fases, né? Eu peguei o quadro giz quando nós tínhamos só quadro giz, né? E era o giz mesmo que ressecava a mão, que dava alergia, que caía no olho, pó, né? Quando você ia apagar aquele pó, irritava os olhos. Não, mas quando eu estudei, eu também peguei quadro giz. Sério? Nos anos finais do fundamental, eu peguei quadro giz também. Então, e aí depois foi para o quadro branco e o pincel. Aí faltava tinta na escola, né? Faltava tinta para recarregar os pincéis. E muitas vezes a gente tinha que comprar o pincel, né? Cada professor comprava o seu, porque o que a escola oferecia não era suficiente. Suas abordagens na sala de aula. Como Então, e aí a gente sempre procurava, assim, além, né, do que a escola oferecia, a gente sempre tinha que buscar alguma coisa que fosse interessante para o aluno. Então, eu gostava de dar aula, principalmente, né, nos anos finais, no pátio da escola, embaixo de uma árvore, sentava com eles e ministrava a aula ali. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo assim, a ser um pouco mais livre e dar mais liberdade para os alunos, para que eles aprendam sem essa coisa de obrigação, né? Então, eu acho que o ambiente, a abordagem de determinado conteúdo, num ambiente diferente, trazia um pouco de interesse, o sair das quatro paredes, embora, assim, é muito mais difícil você colocar uma turma lá fora do que deixar todo mundo preso dentro, né, de uma sala de aula, fechou a porta, trancou a porta, e ali você consegue, né, direcionar a sua aula sem dispersar tanto. Mas eu acho que a abordagem que eu gostava e que eu acredito que funcione é essa, de levar para um ambiente agradável e ali começar numa conversa, né? Eu sempre gostei de trazer, principalmente conteúdos novos, assuntos novos, sentar no chão com eles, ou se está todo mundo sentado numa cadeira, eu sentar numa cadeira na mesma altura. Eu nunca gostei, assim, ficar à frente, em pé. Eu sempre gostei de rodinhas, né? Sentar... roda de conversa, todo mundo Isso, exatamente, todo mundo na mesma altura e todo mundo trocando mesmo, né? Eu acho que a questão da troca, ela ensina muito pra gente, inclusive, né? Não é um ensinamento só para os alunos, é porque um aprende com o outro. Eles aprendem comigo e eu aprendo com eles. Muito. E hoje, né, atualmente, você não está mais na escola, você está trabalhando na SEAC, né, na parte pedagógica, mas o curso de pedagogia, o que ele significou para você? Qual é a importância de ser professora na sua vida? Que diferença fez? Eu acho que o curso de pedagogia, assim como o magistério, né, que eu fiz lá atrás, bem lá atrás, eles
eles trazem para gente a ideia do que é a sala de aula. Eles trazem para gente uma ideia do que a gente vai encontrar. E a questão do conhecimento, que eu já falei antes, é uma forma de você conhecer outras histórias e principalmente histórias que deram certo, né? E então o curso ele traz essa segurança, tanto o magistério quanto o curso de pedagogia, eles trouxeram para mim essa segurança de que você pode continuar firme, porque vai dar certo. No começo é muito atrapalhado. No começo, a gente, muitas vezes, assim, me deu vontade de pegar minha bolsa e ir embora, porque eu não vou dar conta, porque o menino não aprende, porque eles não ficam quietos, porque o salário atrasou, porque isso, porque aquilo. Só que eu acho que o curso te dá essa segurança de que você tem que continuar, te traz conhecimento, e na hora que bate esse desespero, você parar e pensar que é uma escolha, querendo ou não, é uma escolha você estar na educação, e que eu acho o curso é esse porto seguro mesmo. Assim. Eu lembro de coisas que eu ouvia dos meus professores desde o magistério, elas falando, né, olha, vai ser assim, assim, assim. Então, teve muitos momentos que eu tive que recordar isso e para poder continuar. Então, assim, o curso, ele é muito importante, ele traz uma bagagem que a gente vai carregar pro resto da vida, porque é conhecimento, e conhecimento ninguém tira isso de você. Né? A gente consegue perder tudo na vida, mas o que você adquire enquanto conhecimento, ninguém vai tirar. O curso serve como uma base, né? Porque tem muita gente que fala, você vai chegar em escola, pode esquecer tudo que você aprende na faculdade, porque você não vai usar. Vai sim, vai. Eu já ouvi isso também. Tem algumas situações que você tem que aprender a lidar com a situação sozinha mesmo, assim. O curso não te dá todas as respostas. Não é uma receita de bolo. Não, não, não. Ele te traz conhecimento, mas ele não te dá as respostas, né? Do que fazer se acontecer isso, o que fazer se acontecer aquilo. Não, o curso não é nesse sentido, mas é a questão do conhecimento mesmo. Acho que quando você adquire conhecimento, quando você tem uma noção de como as coisas funcionam, você fica mais tranquila. Eu acho que é isso. Aquele relacionamento da teoria e da prática. Você adquire os E precisa, porque acontecem algumas coisas lá na sala de aula que aí você fica pensando, aquele estudioso, aquele filósofo, aquele, sabe, aquele livro que eu li, aquele livro que a professora falou, né, que a gente deveria fazer isso e isso, ele falava dessa situação, porque algumas situações elas se repetem, né, ao longo da carreira e são coisas que já aconteceram com outros professores, então isso é importante, né, você saber que você não está sozinha. E o que é ser professora para você? Ser professora, eu acho que é mais aprender do que ensinar. É você viver uma vida que não é só a questão do trabalho, né? Não é um trabalho como outro qualquer, que você vai lá, faz seu trabalho, volta para casa e esquece. Né? Você não tira o crachá, deixa, né, quando sai da escola. Você volta para casa e continua sendo professora, porque pelo menos isso comigo isso era muito comum, assim, levar trabalho para casa. Então, as madrugadas era... Corrida de prova, fazendo atividade. Sim, e eu gostava de fazer as coisas de madrugada por causa do silêncio, porque era o momento que eu estava sozinha, e com a mesa cheia de livros e cadernos, e
né, fazendo atividades para aqueles alunos que tinham mais dificuldade, ou que ainda não haviam alcançado, né, os objetivos propostos, aquele aluno que não havia conseguido aprender determinado conteúdo. Então a gente ficava buscando assim o tempo todo, né, um jeito para aquela criança aprender, e isso era no dia a dia, assim, era buscando, pesquisando livros, era preparando material, era confeccionando, né, material para que facilitasse essa aprendizagem. Então, ser professora, assim, eu não consigo imaginar, me imaginar sendo outra coisa. Não foi uma opção quando eu fiz o magistério. Era a única opção que eu tinha. Então, assim, eu escolhi ser. Eu fui porque era o que tinha que ser, mas eu fui muito feliz. Apesar né, dos perrengues e de tanta coisa, das desilusões, tantas dificuldades, porque não é fácil. Não foi fácil, mas foi muito bom, assim, eu fui muito feliz. Que bom, você foi direcionada, né, meio que obrigada a seguir essa carreira, mas no meio do caminho descobriu que é apaixonada, amou a profissão. Tanto que eu não consegui, assim, sair da sala de aula e procurar outra coisa, né? Eu fiquei lá até o final. Você falou sobre essa mudança, né, do quadro de giz para o quadro com pincel, mas nas escolas que você trabalhava, como que era a estrutura delas? Como que eram os materiais? Todos os professores tinham acesso a bons materiais para aplicar os conteúdos? Os alunos tinham todos os recursos necessários? Tipo, todos os alunos tinham livro, tinham acesso a caderno, todos tinham sua... Vocês falam pochete, né? Eu falo estojo com os materiais necessários. Como que era a estrutura da escola? Então, assim como, né, na época do quadro de giz, para agora também teve diferença nesse sentido. No início da carreira, até, sei, talvez até 10, 15 anos depois que eu iniciei, a gente não tinha material, faltava papel, então a gente comprava a gente, assim, cada professor, comprava chamex, comprava stencil, né, porque tinha um mimeógrafo para rodar as atividades e as avaliações, o álcool, cada professor comprava o seu. A escola não exigia do aluno trazer os materiais como é exigido hoje, tipo, porque eu lembro lá quando eu estudava em Curitiba, os professores todo início de ano passavam uma lista gigantesca das coisas que minha mãe tinha que comprar. Nessa lista tinha caderno, tinha lápis, tinha giz de cera, tinha livro, tinha tinta. Então, a escola pública, como... Não, era escola pública. Mas aqui, a escola pública, principalmente em bairros mais carentes, às vezes a gente passava, mas nem todos os alunos tinham condição de comprar. E a questão do papel, do álcool, do stencil, os alunos não levavam, porque o que a gente pedia para os alunos era lápis e caderno, lápis, borracha, caderno. Um ou outro podia comprar um lápis de cor, né? O livro sempre teve, no início, era um pouco mais restrito, assim, não vinha livro para todos os alunos, ou às vezes você tinha que colocar um livro para cada 2 alunos, então ele copiava do livro para o caderno, a atividade. Isso lá no começo, até, não sei, metade desse tempo que eu fiquei na escola. Então, lápis, né, eu comprava lápis para emprestar para os alunos, porque a escola não tinha. Eu não sei. Não tinha. No começo não tinha nada. A única coisa que a escola tinha era o giz branco. Só isso. Mais nada. E o quadro lá na parede. Seu bolso. Às vezes tinha, assim, no comecinho, mas que não dava, assim, não dava para um mês. Quando você começava o ano, tinha algum material, mas não dava para um mês. E aí o restante do ano a gente tinha que comprar, cada um comprava o seu. E eu fiz isso por muitos anos. Hoje não, depois, né, no final da carreira, metade, como eu comentei antes. As escolas começaram a receber material e hoje não tem mais esse problema. Tanto que a alimentação também, né, melhorou muito. Antes né, as crianças comiam biscoito com suco a semana inteira. Hoje já existe uma refeição completa, né?
tem adição de frutas, verduras, carne, né? Todo dia tem uma proteína, então é uma refeição completa para as crianças hoje. Mas lá atrás não era assim. Faltava merenda, faltava água, os banheiros, né? Não tinha pessoal suficiente para fazer a higienização dos banheiros. Então, nós pegamos um período muito difícil, assim, isso lá em 85, 86, até anos 90, por aí. Finalzinho, né, dos anos 90, era bem complicado. Não tinha toda essa Bem atenção complicado para a mesmo. escola e para a educação, né? Não, nós trabalhamos numa escola uma vez que nós ficamos mais de 2 meses sem água. Nossa! Então, eu sempre morei em Vitória e sempre trabalhei no município da Serra. E eu tinha que levar a minha água de casa. Então, chegava uma hora que a água ficava quente. E não tinha banheiro. E não tinha banheiro, porque o banheiro estava quebrado e não tinha água para usar o banheiro. Então, os banheiros interditados e a gente dentro da água. Não tinha ventiladores nas salas. Era bem complicado. No calor da serra não tinha ventilador na sala. Não. E foi engraçado que agora, né, nos últimos anos, as salas com 4 ventiladores e a gente ficava transpirando, assim, de molhar a roupa, né, principalmente na parte das costas. E eu ficava pensando, como que a gente aguentava? Eu ficar sem nenhum, com 4 ventiladores a gente ficava suando. E eu já peguei, assim, muito tempo mesmo, sem nenhum ventilador na sala. Nossa, é um forno. Como era a sua relação com seus colegas, com os outros professores, com as coordenadoras, a direção, enfim, com o corpo da escola em geral? Sempre foi tranquilo, assim. Onde tem um monte de gente, volta e meia tem alguma situação desagradável, né? Mas sempre foi tranquilo, assim. Eu tenho amigas de muitos anos, né, de amizade de dentro da escola, e eu sempre me relacionei bem, né, com os meus colegas e com todo o pessoal da escola, né, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, sempre foi muito tranquilo. E hoje me fala sua opinião sobre a valorização profissional dos professores, das professoras, né, dos pedagogos, das pedagogas. Quando fala em valorização, a gente sempre pensa na questão salarial, né? Ainda falta muito, né, para chegar ao desejado, né, ao que deveria ser, né, pela profissão em si, porque o professor ele forma todas as outras profissões, né? Quando a gente para pensar que se não houvesse professores, as outras profissões não existiriam, aí dá aquele apertinho assim, né? Poxa, podia olhar para a gente com um pouquinho mais de carinho. Essa valorização, então assim, a gente espera que um dia ela aconteça, né? Essa valorização salarial aí, né? Com os direitos garantidos, porque eu acho que o professor ele merece assim, uma vida confortável, né? Financeiramente precisa ser valorizado, mas também precisa ser valorizado enquanto pessoa, enquanto pessoa responsável pelo ensino, enquanto pessoa que está levando conhecimento, enquanto pessoa que constrói, né, um país melhor. Eu acredito que a educação ela vai trazer um país melhor, né, para a gente. Eu quero ver isso ainda. Por mais que a gente sabe que isso é um sonho que não é de agora, mas a gente acredita muito na educação. Tem essa esperança. Tem essa esperança, exatamente.
Nossa, falta muito essa valorização de nós como profissionais, né, pessoas, porque até hoje, conversando com outras pessoas, quando eu comento que eu tô fazendo pedagogia, a pessoa me olha com uma cara de dó, me olha, tipo, por que escolheu? Mas, assim, eu tenho um pouco desse pensamento, assim. Acho que a gente até já conversou, nós já conversamos sobre isso, né, assim. Eu não aconselharia. Não, eu vou explicar. Eu não aconselharia a fazer por fazer ou fazer porque eu vou ter um emprego garantido. Não faça nesse sentido. É muito mais que isso. É você continuar estudando, continuar crescendo. Tá passando um helicóptero agora? Acho que vai ser rápido. É você continuar estudando, continuar crescendo, continuar aprendendo e assim, entender que se você estiver feliz sendo professora de uma rede pública e tá bom para você, ok, né, siga, né, nesse caminho. Mas é uma profissão que não dá para você ficar parada, você tem que estar sempre buscando, porque a gente passa por muitas situações muito delicadas. E aí, quando eu digo isso, eu estou falando assim, vai ter hora que você vai ficar muito chateada com a direção da escola, vai ter hora que você vai ficar muito chateada com seus colegas, vai ter hora que você vai se achar muito injustiçada, você vai trabalhar muito, e aí voltando lá na questão da valorização, aí existem outras profissões que te remuneram melhor. Assim como existem outros também que não remuneram tanto assim, né, que são piores. Mas lá no final vai valer a pena. É quando você está lá, você acaba se apaixonando. E aí, assim, a questão financeira, ela fala muito alto, porque as nossas contas a gente não paga só pelo amor que tem a profissão, a gente tem que ter dinheiro para pagar. Então, assim, se você quer garantias na parte financeira, precisa pensar, porque só como professora ou só como pedagoga do ensino básico, eu acho que não vai conseguir, não. Se frustrar, não só por essa questão financeira, mas estar na escola é um choque, porque a pessoa não vai estar lidando com mini robôzinhos. Cada criança tem sua personalidade, tem seu estilo. Então, uma pessoa entrando na carreira docente, focando no salário, focando na acessibilidade, tipo, eu vou passar no concurso, eu vou ser professora, eu vou estar ali garantida. Se a pessoa só tiver isso em mente, ela não vai conseguir progredir na escola, ela não vai conseguir exercer sua profissão com excelência, porque ser professora é ter essa relação com o aluno. Sim. É ter essa troca, não é só a troca do conteúdo, mas também a troca de laços, né, de emoções. Sim. Eu ouvia muito que as pessoas falarem assim, eu vou ser professora, porque professora tem férias 3 vezes durante o ano, que, né, as férias de janeiro, aí depois o recesso de julho e o finalzinho de dezembro. Então, eu contava assim, tem férias 3 vezes durante o ano. Trabalha só meio expediente e o salário não é tão ruim assim. Então, a pessoa ia. Só que ela esquece que ela vai enfrentar uma sala de aula cheia com essas dificuldades que eu falei, né, que a gente tinha lá atrás. Hoje essas dificuldades não existem, mas hoje, por exemplo, o grande desafio é a internet, as redes sociais, porque aí você tem que concorrer com isso para que o seu aluno aprenda o conteúdo que ele precisa aprender. Então, não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, ela é muito necessária e a gente precisa trazer isso para a sala de aula e aproveitar, né, porque tem muita coisa boa, mas saber usar para que o aluno evolua enquanto aluno ali, ele aprenda. Então, só que o menino vai para a sala de aula com o celular, ele vai ficar fazendo outras coisas, ele não vai ficar
procurando, né, aquele conteúdo que você está trabalhando ali. Ele vai querer ficar vendo videozinhos de dancinhas. E agora eu vou fazer uma pergunta assim mais geral. Qual a sua opinião sobre o sistema público de ensino, as redes públicas? Então, eu sempre trabalhei em escola pública. Eu trabalhei muito pouco. Eu comecei, né, na rede privada e depois, bem depois, eu voltei, né, para uma escola particular, mas não me adaptei. Não era o público que eu gostava de trabalhar. Então, assim, a escola pública, eu tenho um encantamento com a escola pública. Eu acho que a gente tem, assim, uma liberdade muito maior. E a sua responsabilidade enquanto profissional, ela é mais respeitada. Eu entendo, essa é a minha maneira de pensar, né? A escola privada, como ela, né, tem o dinheiro ligado ali diretamente, né, o pai paga para a criança estudar. Então, o professor ele é colocado numa situação, muitas vezes, humilhante. Eu tenho uma situação assim, que não aconteceu comigo, foi uma pessoa próxima, que o filho aprontou, né, a criança de uma escola particular grande aqui da região, aprontou, desrespeitou a professora e a mãe foi chamada lá na escola. E aí conversaram com a mãe e tal, olha, seu filho fez isso, isso, isso e tal. E aí ela chegou e falou assim, fulaninho, você precisa respeitar a sua professora, porque o que ela recebe por mês é menos do que o que eu pago para você estudar naquela escola. Então você, por favor, respeite sua professora, porque ela não é obrigada a ser desrespeitada por você, porque ela ganha muito pouco. Então, assim, essa ideia, sabe, de que dinheiro compra, né? Como se fosse um mercado. Compra porque você paga, você não precisa respeitar, entendeu? Então, assim, essa história também me marcou muito. Como eu disse, não foi comigo, não foi um aluno meu no período que eu fiquei na escola privada, não. Mas eu acho que nós ainda temos muito que conquistar na escola pública, a gente ainda quer muito mais, precisa, e eu espero que as novas gerações aí de professores que estão chegando pensem nisso e lutem por isso também. E a escola pública ela tem tudo para fazer tudo. E os nossos alunos, os nossos alunos da escola pública, eles são muito incríveis. Eles são muito mais carinhosos, muito mais amorosos. Eles aprendem assim com uma alegria, a satisfação de você trabalhar com a escola pública. É uma paixão assim que depois você vai me contar. Obrigada. Então foi esse o nosso Pod Educa. Espero que vocês tenham gostado de nos ouvir e até uma próxima.